2014, que institui o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, no município, e dá outras providências. É bastante extensa também, os nobres vereadores já receberam uma cópia. Eu consulto o plenário sobre a exigência da leitura na íntegra do referido projeto. Ninguém se manifestando, então fica dispensada a leitura do mesmo. E tem também o pedido de urgência na tramitação da referida propositura. Eu consulto o plenário sobre o referido requerimento. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Então fica então aprovado o regime de urgência do referido projeto. Nós temos também o PL número 56/2014, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro administrativo do município para o ano de 2015. Consulta o plenário também, uma vez que o referido projeto será encaminhado às comissões, conforme reza o regimento interno desta casa, sobre a dispensa da leitura do referido projeto. Ninguém se manifestando, fica então dispensada a leitura e eu consulto se é considerado objeto de deliberação. Esse manifestante fica mesmo, então, considerado objeto de deliberação e será despachado às comissões para deliberação. Solicito, senhor primeiro secretário, para que proceda a realização de uma nova chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores Adriano Maitano, Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juracira Cruz, Márcia Tavares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Wellington Lousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo no regimental legal, em nome de Deus, declaro reiniciada a presente sessão ordinária. Passaremos a leitura das proposituras dos senhores vereadores. Temos, que não acabou não dando tempo de efetuar a leitura na última sessão, requerimento número 14/2014, de autoria do vereador Bruno Floriano, requerendo a mesa ouvido do outro plenário para que o senhor prefeito municipal informe a esta entidade se já foi cumprida a determinação da lei municipal número 2488, que cria a comissão especial para análise dos encargos estipulados na lei municipal número 1524. E qual o nome do vereador indicado para fazer parte da referida comissão? Requer ainda cópia do instrumento de nomeação da referida comissão, bem como cópias dos pareceres já emitidos pela mesma. Com a palavra, vereador. Vereador dispensando a palavra, está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Requerimento número 15, também do vereador Bruno, requerendo a mesa ouvido do outro plenário para que o senhor prefeito informe a esta entidade se existe a possibilidade de promover alteração nas determinações do decreto municipal número 1849/2003, no sentido de incluir nas contas de água, com antecedência mínima de 30 dias, aviso informando ao usuário a necessidade de promover a troca de hidrômetro, bem como informando o valor das despesas decorrentes desta troca. Requer também verificar a possibilidade de dividir em parcelas o valor dessa troca, que hoje gira em torno de R$ 86,90. Com a palavra, o autor do requerimento. O autor dispensando a palavra, está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecem sentados, contrários de pé. Aprovado. Requerimento número 16, também de autoria do vereador Bruno Floriano, requerendo a mesa ouvido do outro plenário, para que o senhor prefeito municipal informe a essa entidade se existe a possibilidade de contratar um médico especialista em neurologia para prestar atendimento à população guaiçarense. Palavra, vereador. Vereador dispensando, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecem sentados, contrários de pé. Aprovado. A palavra está livre para requerimentos verbais. Vereador Marcos Renan. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos aqui presentes, boa noite. Meu requerimento é endereçado ao chefe do executivo para que ele informe a este vereador se foi celebrado algum contrato administrativo com a empresa LP Pavimentação e Engenharia
bem como se foi feito algum pagamento já a essa empresa, qual a modalidade de licitação para tal contratação e quais as empresas que participaram dessa licitação. Esses são os esclarecimentos que eu solicito ao senhor chefe executivo. Palavra está livre aos demais vereadores em relação ao requerimento do vereador Marcos Renan. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Palavra ao vereador Marcos Renan. Outro requerimento também endereçado ao chefe do executivo, em decorrência de algumas indagações que foram realizadas na última sessão ordinária, para que ele informe por qual razão o pagamento do salário dos funcionários públicos municipais, que sempre foram realizados até o dia 30 de cada mês, estão sendo realizados somente no início do mês subsequente, por volta do dia 5, 6. Os funcionários têm reclamado, uma vez que os compromissos assumidos vencem sempre no início do mês, em decorrência que sempre receberam até o dia 30 e agora o município tem extrapolado esse limite e realizado o pagamento no mês subsequente, para que o prefeito informe por qual razão os pagamentos estão sendo realizados sempre no dia 5, 6, 7 do mês subsequente. Entendido. Em relação ao requerimento do vereador Marcos Renan, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. A palavra continua livre. Vereadora Glaucia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Bom, eu gostaria de saber do chefe do executivo que mandasse a essa vereadora referente às escrituras dos moradores do bairro Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Eu já fiz vários requerimentos, várias indicações, questionando o senhor prefeito referente àquelas escrituras, na qual ele mesmo prometeu em campanha. Aqueles moradores já moram lá há mais de 30 anos, acredito que há uns 30 anos foi feita doações daqueles terrenos. E em campanha ele deixou o compromisso de que ia entregar as escrituras àqueles moradores. Como eu bem disse aqui, um morador sem escritura da sua residência é como se fosse uma pessoa sem RG, como se fosse uma pessoa sem documento. Então, seria um presente, né? Seria de muita valia se ele fizesse a entrega dessas escrituras daqueles moradores. Então eu gostaria de saber, senhor presidente, se essas escrituras já estão prontas, porque eu já questionei várias vezes o mesmo, disse que algumas já estão prontas, e se já estão prontas, porque ainda não foi entregue. E se estão prontas, qual a data prevista para a entrega dessas escrituras? Tenho tempo. Em relação ao requerimento da vereadora Glaucia, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. A palavra continua livre aos demais vereadores. Tem mais um que eu posso fazer? Vou fazer aqui. Senhor presidente, também endereçado ao chefe do executivo, também em relação a alguns questionamentos que foram realizados na última sessão, para que ele informe esse vereador, considerando que uma moradora do bairro Portal do Sabiá procurou dizendo que durante a campanha o prefeito prometeu que estenderia o serviço do Paizão, transporte gratuito àquele bairro, para que ele informe a possibilidade de estender esse serviço aos moradores daquele bairro, que também necessitam se deslocar ao centro da cidade, aos demais bairros do nosso município. Esse é o questionamento. Em relação ao requerimento do vereador Marcos Renan, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. A palavra continua livre. Vereadora Glaucia. Eu também queria aproveitar o gancho do vereador Renan, referente ao Paizão. Quando foi discutido aqui referente ao horário, devido à sessão ser extensa naquele dia, não foi possível a gente fazer o requerimento verbal para ele que ele informasse para a gente por que a mudança dos horários, porque ele tirou alguns horários durante a semana, porque ele foi lá, tirou os horários do Paizão, não justificou, né, colocou no jornal que ia mudar os horários e que ainda ia melhorar para o acesso dos moradores,
sendo que prejudicou a muitos. Então, eu gostaria que ele informasse por que realmente, que ele justificasse qual foi o motivo dele ter tirado esses horários do paizão, para a gente poder passar uma informação correta, né, para os moradores, que muito questionam a gente. Acredito que todos os vereadores aqui são questionados a todo momento por que o prefeito tirou esse horário, né, durante a semana, esse horário tirou da sua linha. Então, que ele se informasse exatamente qual foi o motivo para a gente apresentar para os moradores porque realmente ele tirou esses horários do paizão. Entendi. Em relação ao requerimento da vereadora Glaucia, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permanecem sentados, os contrários de pé. Aprovado. A palavra continua livre. Vereador Bruno. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, muito boa noite. Senhor presidente, em relação ainda ao bairro Portal Sabiá, requeiro ao Poder Executivo que informe a CPFL sobre qual a real condição de tratamento daquela área. Porque para efeito de tributação municipal, para efeito de cobrança de IPTU, taxa de água, esgoto, eles são considerados ali zona urbana. Para efeito de cobrança da CPFL, ali é considerado zona rural. Quando se trata de medição de energia elétrica de zona rural, não há obrigatoriedade de se fazer a leitura mensalmente. O que ocorre esporadicamente a cada 2, 3 meses. O pessoal lá reclama que com esse tratamento, como zona rural, a energia ela se enquadra, a cobrança, em um outro patamar de cobrança, e que acabam muitos ali pagando 300, 400 reais de conta. Inclusive estou com a conta de uma moradora de lá, então eles acabam realmente pagando muita energia elétrica. E em relação às taxas, tanto de IPTU, taxa de água, esgoto, é certo de que eles pagam esses impostos e infelizmente não são servidos com esses serviços públicos. Então, consta como rural na CPFL? A CPFL é uma reivindicação deles que consta como rural. Então, que se o Poder Executivo puder informar a real condição que é tratá-las em bairro, e da mesma forma que fica o nosso apelo para que, se considerado urbano, que eles também sejam beneficiados com todos os serviços a quem paga os seus impostos. Entendido, senhor presidente. Em relação ao requerimento do vereador Bruno, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários em pé. Aprovado. Acho que aproveitando essa questão da tributação do Portal do Sabiá, acho que nós poderíamos amadurecermos a ideia de, embora necessite de iniciativa, se tratar de tributação, a competência privativa do Executivo, de que seja revista, mesmo mantendo como área urbana, seja revista a cobrança naquele bairro, porque me recordo que acabou sendo transformada em expansão urbana, porque acho que algumas pessoas na época queriam fazer financiamento urbano junto à Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal não aceitava, não admitia que fosse área rural, o motivo pelo qual acabou se estendendo o perímetro urbano para lá. Eu acho que é louvável a reivindicação de que os serviços da zona urbana sejam estendidos lá para aquele bairro, e nós poderíamos rever enquanto não chega lá o asfalto, enquanto não chega a melhoria de outros serviços, que seja revista esta cobrança. Nós poderíamos até direcionar uma moção, um requerimento para o senhor prefeito para que ele verifique a possibilidade de rever essa cobrança lá, até que seja sanada essa questão da extensão dos trabalhos, dos serviços públicos lá para aquele bairro.
fica lançada a ideia para a gente poder fomentar essa discussão. A palavra continua livre aos demais vereadores. Senhor presidente, só complementando, eu acho que, até pelo que os moradores reivindicaram, eu acho extremamente oportuna essa moção, esse requerimento para que o prefeito faça as alterações. Inclusive tem um aspecto até pior do que o imposto, que é as taxas, né? Então não tem o serviço, por ser um tributo vinculado, tem que haver a contraprestação, não tem, e tem a cobrança de alguns ainda. Eu acho que aí tem uma questão mais grave ainda, né? Eu acho que é oportuno, poderíamos mencionar tudo isso, a questão do imposto, uma redução e a retirada das taxas, uma vez que eles não usufruem dos mesmos serviços que são oferecidos aqui para os demais bairros. Aproveitando, nós poderíamos então fazer um requerimento verbal, né, no caso, requerendo ao prefeito, para que verifique a possibilidade de que seja feito um estudo nesse sentido, para que sejam revistos esses tributos lá no portal do Sabiá, até que seja regulamentado os serviços públicos lá. Então está em discussão o referido requerimento. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permanecem sentados, contrários de pé. Aprovado. Mais algum requerimento verbal? Vereadora Márcia. Considerando que essa vereadora requereu que parasse com os aluguéis de locação para festas ali, tendo em vista que é um bem público, considerando que é de interesse público que todos nós munícipes saibamos por quanto tempo foi alugado, qual o valor arrecadado e o que foi feito com o dinheiro, assim sendo, requer que o senhor prefeito explique a essa casa e aos demais vereadores e vereadoras que fim levou o dinheiro que foi cobrado a título de locação do barracão naquele período em que estava sendo alugado. É o primeiro requerimento. Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. E ainda que o senhor prefeito esclareça a essa casa por quanto tempo permaneceu sendo locado para interesse particular e festas particulares. Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. Segundo o terceiro requerimento, é no sentido de que, considerando que saúde não tem preço, considerando que a saúde não é favor, não é prerrogativa, é obrigatório que se cuide do povo guaiçarense, meu requerimento é no sentido de que o senhor prefeito informe essa vereadora se realmente foram adquiridos os tubos de oxigênio, que é obrigatório nas ambulâncias que transportem munícipes com problemas de saúde para Santa Carla, HGP, GEM e outros. Em relação ao requerimento da vereadora Márcia, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Considerando que, ainda em torno da saúde, que é o bem maior do ser humano, e que necessita ser cuidado, todos os apetrechos, os quais podem levar, inclusive, se
por omissão, negligência, responsabilidade civil e criminal da administração atual, se foi consertado a linha telefônica do DISC 192, quando o posto de saúde está fechado, é atendido os munícipes de madrugada com problema sério de saúde, e se essa linha foi consertada ou se foi trocado o aparelho já requerido, e que eu não obtive notícia até agora, senhor presidente. É inauditível a pessoa colocar no ouvido e não ouvir do outro lado que o outro está querendo passar o endereço para chamar a ambulância, para a ambulância ir buscar, ou para levar, ou para ir buscar, que já foi atendido e não tem condições naquela linha. Meu requerimento é no sentido de que o senhor prefeito informe essa vereadora se foi consertada a linha ou o aparelho telefônico, já requerido e sem resposta. Em relação ao requerimento da vereadora Márcia, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. O outro requerimento é no sentido do senhor prefeito, também considerando que saúde não tem preço, quantas são as ambulâncias que estão aptas, com freios, com pneus, enfim, estão aptas a transporte de pacientes, tanto fora do município quanto dentro do município. Em relação ao requerimento da vereadora Márcia, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Que o senhor prefeito envie a essa vereadora cópias dos empenhos do mês de setembro. Contas pagas no mês de setembro. Isso. Em relação ao requerimento da vereadora Márcia, a palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Eu acho que para o momento tenho disso. A palavra continua livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, passaremos a leitura das moções. Temos a moção número 25/2014, de autoria dos vereadores Arlindo Pita Júnior e Adriano Maitan, requerendo a mesa ouvida do outro plenário, sejam registradas nesta casa, sejam registrados os votos de pesares à família do saudoso Manuel Joaquim Cordeiro, pelo falecimento no último dia 22 de setembro, ocorrido nesta cidade. Seja encaminhada cópia da referida moção a seus familiares. Com a palavra, vereador Arlindo. Vereador dispensando, a palavra está livre aos demais vereadores. Eu queria pedir licença ao nosso vereador, se eu pudesse acompanhar nessa moção, porque sou advogado da família e tem muita morte semana. Fica aberto para todos, né, que desejarem assinar. Cordeiro, que era uma pessoa bastante querida, pessoa que, inclusive nas adversidades, estava sempre sorrindo, sempre tinha uma palavra amiga. Eu acho que justa homenagem ao amigo Cordeiro, que partiu no último dia 22 de setembro. Então, submeto a referida moção em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Aprovado. Temos a moção, número 26/2014, de autoria do vereador Adriano Maitan, propondo os votos de congratulações desta casa ao deputado federal Ricardo Izar pelo êxito alcançado nas últimas eleições para deputado federal e solicitando que o mesmo interceda pelos pleitos do município junto ao governo federal. Então está em discussão a referida moção. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Temos a moção número 27/2014, também de autoria do vereador Adriano Maitan, também no mesmo sentido, propondo votos de congratulações ao deputado estadual Pedro Tobias por ter obtido êxito e alcançado o seu 5º mandato como deputado estadual, e para que o mesmo continue intercedendo
junto ao governo do Estado nas reivindicações do nosso município. A palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Temos a moção número 28/2014, de autoria também do vereador Adriano Maitan, propondo a mesa ouvido do outro plenário, sejam externadas os votos de congratulações ao Dr. Wellington Martinez Hernandes pela promoção ao cargo de delegado seccional da comarca, da região Belins, ocorrido na última semana a sua posse. Então a palavra está livre aos demais vereadores. Senhor presidente, eu quero sim parabenizar pela iniciativa. Trabalho com o Dr. Wellington, trabalhei muito tempo na comarca de Guaiçá, quando ele aqui foi delegado, realmente é um profissional de caráter, firme, uma pessoa que sempre conduziu muito bem os inquéritos, os que já tinham virado processo, bom, enfim, uma pessoa merecedora realmente dessa moção. E me passou desapercebido realmente, ele é merecedor. Eu queria pedir para o senhor a gentileza que eu pudesse assinar aqui com o senhor essa moção. Perfeito, está aberto a vereador e os demais vereadores que desejarem assinar a referida moção. O doutor Wellington, que trabalhou muito tempo em Guaiçara como investigador de polícia, depois como delegado de polícia, o pai dele foi delegado também, delegado seccional. Então, acho que justa homenagem desta casa ao doutor Wellington. A palavra continua livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. A moção número 29/2014, também de autoria do vereador Adriano Maitan, igualmente propondo à mesa ouvido do outro plenário, sejam registrados nesta casa as congratulações ao Dr. Luiz Roberto Saúde Bertoso, que era o delegado seccional de Lins e foi designado para trabalhar na delegacia seccional do município de Bauru. Dr. Bertoso, que sempre atendeu também aos pleitos do município, dentro das suas atribuições. A gente sempre ia lá conversar com ele sempre dava uma atenção muito grande e tinha certas decisões que infelizmente fugia da alçada dele, como o aumento de policiais para o município, mas o mesmo, sempre que possível, atendia aos pleitos do nosso município. Então está em discussão a referida moção. A palavra está livre. Pelas mesmas razões anteriormente expostas, eu também gostaria de fazer parte da Perfeito, fica autorizado a todos os senhores. Perfeito, fica aberto então os nobres pares que desejarem assinar a referida moção. Eu submeto a referida moção em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Temos a indicação número 112 do vereador Bruno, indicando ao senhor prefeito municipal para verificar a possibilidade de efetuar a troca da bandeira nacional, que encontra-se hasteada na primeira rotatória da via de acesso Hermínio Paisano. A remoção do vereador será encaminhada. Moção número 113 também do vereador, indicação também do vereador Bruno Floriano, indicando ao senhor prefeito municipal para verificar a possibilidade de determinar o departamento competente a realização de limpeza na área verde do residencial das Flores, tendo em vista que o local está repleto de lixo e entulhos. Indicação do vereador também será encaminhada. Indicação número 114, também do vereador Bruno, indicando ao senhor prefeito municipal para providenciar com a urgência possível a realização de melhorias na vicinal Pitiço Te Ama, Guaiçara da Missão, contemplando a melhoria do asfalto, sinalização de faixas e limpeza dos acostamentos. Indicação também será encaminhada. Presidente, só uma correção, não sei se gostou das flores, mas seria Carinho, residencial Carinho. Saiu, área verde do residencial das Flores, saiu. É residencial Carinho. Então vou solicitar então que seja feita a retificação, nós encaminhamos com esse teor. Indicação também da sinal que diz o Te Ama será encaminhada. Nós temos a indicação número 115 do vereador Adriano Maitan, indicando ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de proceder à troca das luminárias da Avenida Henrique Bertin, e atrás da empresa JBS, bem como que seja procedida a poda das árvores que circundam a referida empresa, atendendo solicitação de munícipes que
utilizam daquela via pública. A indicação do vereador também será encaminhada. E a indicação número 116/2014, também do vereador Adriano Maitan, indicando ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de determinar ao setor competente que proceda uma limpeza geral dos bueiros de nossas ruas, tendo em vista que, em virtude das ventanias ocorridas nos últimos dias no nosso município, muita sujeira acabou se acumulando nos referidos bueiros e acaba aí, provavelmente, nos próximos dias estaremos entrando no período chuvoso e poderemos ter problemas nesse sentido com as águas pluviais. A indicação do vereador também será encaminhada. Não havendo mais nenhuma propositura a ser deliberada na parte desse expediente na Câmara, atendendo a uma solicitação do vereador Wellington, eu consulto o plenário sobre a possibilidade de, conversou comigo no início, de que os debates da parte final do expediente sejam transferidas para a parte de explicações pessoais. Alguma objeção? Não havendo então nenhuma objeção, vamos suspender a sessão pelo prazo de 15 minutos e retornaremos então à parte da ordem do dia em 15 minutos. A sessão está suspensa pelo prazo de 15 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores Adriano Maitan, Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Graucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcio Caulhares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Coelho Lousado Pereira. 9 presentes, presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus, declaro reiniciada a presente sessão ordinária e levo ao conhecimento do plenário que nós temos inscrito para a ordem do dia, com parecer favorável de ambas as comissões, PL número 53/2014, que institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município e dá outras providências. Parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Temos o PL número 54/2014, que dispõe sobre a concessão de incentivos à indústria e comércio e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei número 2512/2014. Leva ao conhecimento do plenário que, atendendo à solicitação das comissões permanentes desta Casa, foi sugerida emenda no referido projeto, alterando a redação do parágrafo único, onde consta até o exercício de 2014, que seja alterado para até a data da aprovação da presente lei, até para que não haja especulações aí até o final deste ano em referência aos lotes objetos desta ação. Então, desse projeto. Eu consulto o plenário, então, sobre a possibilidade de considerarmos esta emenda proposta pelas comissões. A palavra está livre. Então, no lugar de exercício de 2014, constaria até a data da aprovação da presente lei. Seria a data de hoje, se porventura vier a ser aprovada. Alguma objeção? Então eu coloco em votação então a emenda proposta pelas comissões e submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários em pé, aprovado. Então agora eu submeto em primeira e única discussão a redação final do PL 54/2014, já com alteração da emenda proposta pelas comissões. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários em pé, aprovado. Não havendo mais nenhum projeto a ser deliberado, a palavra está livre para explicações pessoais. O vereador Wellington tem um compromisso, mas fica já autorizado
sua retirada, então ninguém se manifestando, eu já aproveito a oportunidade para convocar os nobres pares para a próxima sessão no dia 24 de outubro, às 17h15. Nada mais havendo, submeto que todos solicito desculpa, que todos se coloquem de pé, e em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.